Boa tarde, meu nome é Felipe Lim e hoje eu falarei um pouco sobre as redes neurais recorrentes. Antes de falar sobre esse assunto, primeiramente vou introduzir um pouco sobre o que é uma rede neural. Redes neurais são basicamente sistemas de computação com nós interconectados que funcionam como os neurônios do cérebro humano. E a partir do uso de algoritmos, elas podem reconhecer padrões escondidos e as suas correlações em dados brutos para agrupar ou classificar e com o tempo melhorar de uma forma contínua. O objetivo original da utilização da rede neural era de criar um sistema computacional capaz de resolver problemas como o cérebro humano. No entanto, com o passar do tempo, os pesquisadores mudaram o foco e passaram a usar redes neurais para resolver tarefas específicas, desviando-se de uma abordagem estritamente biológica, né? Sendo assim, as redes neurais têm oferecido suporte às mais diversas tarefas, incluindo visão computacional, reconhecimento de fala, tradução de máquina, filtragem de redes sociais, jogo de tabuleiros e até mesmo nos diagnósticos médicos. Conforme o volume de dados estruturados e não estruturados aumentou a nível de Big Data, as pessoas desenvolveram um sistema de Deep Learning que são essencialmente redes neurais com muitas camadas. E Deep Learning basicamente permite a captura e mineração de mais e maiores volumes de dados, incluindo também os dados que não são estruturados. Uma rede neural recorrente, em inglês, Recurrent Neural Network, que tem a sigla RNN, é uma classe de redes neurais que inclui conexões ponderadas dentro de uma camada, em comparação com as redes de feed-forward tradicionais, que conectam a limitação apenas para camadas subsequentes. Como as redes neurais recorrentes incluem loops, elas podem armazenar informações ao processar novas entradas. Sendo assim, essa memória os torna ideais para a tarefa de processamento, onde as entradas anteriores devem ser consideradas como, por exemplo, os dados da série temporal, e por essa razão, as redes de Deep Learning atuais são baseadas em redes neurais recorrentes. Logo, essas redes recorrentes são um tipo de rede neural artificial projetada para reconhecer padrões em sequência de dados, como por exemplo textos, genomas, caligrafia, palavra falada, bolsa de valores e etc. Esses algoritmos consideram tempo e sequência e eles têm uma dimensão temporal. A pesquisa, diversas pesquisas, né, mostram que eles são um dos tipos mais poderosos e úteis da rede neural, juntamente com o mecanismo de atenção e as redes de memória. As redes neurais recorrentes são aplicáveis até mesmo nas imagens, que podem ser decompostas em uma série de amostras e tratadas como uma sequência. E aqui tem a imagem da arquitetura de uma rede neural recorrente. Para entender melhor as redes recorrentes, vou explicar um pouco o resumo de como funciona a rede feed-forward e as principais diferenças entre uma rede neural recorrente e o feed-forward. Ambas redes recebem o nome da forma como canalizam informações através da série de operações matemáticas realizadas nos nós da rede. As redes feed-forward alimentam a informação diretamente, ou seja, nunca tocam em um determinado nó duas vezes, enquanto que as redes recorrentes percorrem através de um loop. No caso das redes feed-forward, exemplos das entradas são alimentadas na rede e transformadas em apenas uma única saída, com a aprendizagem supervisionada. A saída seria, por exemplo, um rótulo, que é o nome aplicado à entrada, ou seja, eles mapeiam dados brutos para categorias, reconhecendo padrões que podem sinalizar, por exemplo, que uma imagem de entrada deve ser rotulada como um avião ou um carro, e a imagem abaixo mostra um exemplo de rede feed-forward, que é essa imagem aqui. Em uma rede feed-forward, por exemplo, é, pode ser treinada em imagens rotuladas e minimizar o erro ao classificar as suas categorias. Com um conjunto treinado de parâmetros ou pesos conhecido coletivamente como modelo, a rede procura categorizar os dados que nunca tinha visto. Uma rede feed-forward treinada pode ser exposta a qualquer coleção aleatória de fotografia, e a primeira fotografia que está exposta não alterará necessariamente como classificar a segunda. Pegando o exemplo anterior, ver uma foto de um avião não levará a rede a perceber um carro em seguida. Dito isso, uma rede feed-forward não tem noção da ordem de tempo, e a única entrada que considera é o exemplo atual que foi exposta. As redes feed-forward são amnésicas em relação ao seu passado recente, ou seja, elas lembram remotamente apenas os momentos formativos do seu treinamento. As redes recorrentes, por outro lado, tomam como entrada não apenas o exemplo da entrada atual que vem, mas também o que perceberam anteriormente no tempo. Aqui está um diagrama com a representação de uma rede neural recorrente e uma rede feed-forward, né? Aqui é a rede feed-forward e aqui é recorrente. A decisão de uma rede recorrente alcançada na etapa do tempo t-1 afeta a decisão que alcançará um momento mais tarde na etapa do tempo t.
Assim, as redes recorrentes têm duas fontes de entrada, o presente e o passado recente, que se combinam para determinar como respondem a novos dados, da mesma forma que fazemos na nossa vida, e é por isso que é dito que uma rede neural recorrente se assemelha muito ao cérebro humano. À medida que ela avança em cascata para afetar o processamento de cada novo exemplo, essas correlações entre eventos são separadas por muitos momentos, e essas correlações são chamadas de dependência de longo prazo, porque os eventos no tempo são dependentes. Uma maneira objetiva de pensar sobre a rede neural recorrente é a seguinte: elas são uma forma de compartilhar pesos ao longo do tempo. Assim como a memória humana, ela circula invisivelmente dentro de um corpo, afetando nosso comportamento sem revelar sua forma completa. As informações que circulam nos estados ocultos de rede recorrente. A gente pode descrever o processo de buscar uma memória anterior da seguinte forma: onde o estado oculto na etapa do tempo t é representado por h de t, que é uma função de entrada na mesma etapa do tempo x de t, modificado por uma matriz de peso w adicionado a estado oculto do passo de tempo anterior h de t-1 e multiplicado por seu próprio estado oculto para a matriz de estado oculto u, que é também conhecida como a matriz de transição. As matrizes de peso são filtros que determinam quanta importância deve ser dada tanto à entrada atual quanto ao estado oculto do passado. E o erro que eles geram retornará por meio de backpropagation e será usado para ajustar seus pesos até que o erro não diminua mais. A soma da entrada de peso e do estado oculto é comprimida pela função φ, que é como se fosse uma função de ativação, que é uma ferramenta padrão para condensar valores muito grandes ou muito pequenos em um espaço logístico e também tornar os gradientes viáveis para backpropagation. E como esse loop ocorre a cada etapa da série, cada estado oculto contém traços de estado oculto anterior e de todos aqueles que precederam no tempo h de t-1 pelo tempo que a memória pode persistir. Sendo assim, dada uma série de letras, uma rede recorrente usará o primeiro caractere para ajudar a determinar sua percepção do segundo caractere, de forma que ele possa inferir o significado da próxima letra. Aqui a gente tem os tipos de rede neural recorrente, onde a gente tem o tipo 1 para 1, onde a sua arquitetura pode ser ilustrada dessa forma, que a gente tem apenas uma entrada e vai gerar apenas uma saída. O exemplo que pode ser utilizado é uma rede neural tradicional. A seguir a gente tem o tipo de 1 para n, onde a sua arquitetura pode ser representada dessa forma na figura, na imagem, que temos apenas uma entrada para uma múltipla saída, e o exemplo pode ser dado a ele é a de colocar legendas em uma imagem, onde a entrada seria a própria imagem e a saída seria a sua descrição decodificada em texto, ou até mesmo a geração de música. Temos então o tipo n para 1, onde a arquitetura é representada dessa forma, que são múltiplas entradas e apenas uma saída. O exemplo disso é a classificação de sentimentos, onde as entradas são a sentença de texto e a saída é a classificação de que se o autor desse texto está sendo sarcástico ou não, e é muito utilizado principalmente na época de eleição, onde a gente tem uma pesquisa bastante famosa, onde pega o banco de dados da Twitter e classifica se o autor daquele texto é a favor de um partido X ou a partido Y. E por fim, a gente tem o tipo N para N, que existe duas formas de arquitetar esse tipo de rede recorrente. Na figura de cima, a gente pode dar de exemplo o reconhecimento do nome da entidade, que é uma tarefa de extração de informações que busca localizar e classificar entidades nomeadas no texto em categorias pré-definidas, como por exemplo nome de pessoas, organizações, locais, expressões e etc. Outro exemplo seria a famosa tradução simultânea, que é a forma de baixo, né? Onde a gente insere sentenças em uma caixa de entrada e a saída seria a tradução no idioma selecionado. Falando um pouco sobre agora o futuro de uma rede neural recorrente, depois das explicações sobre como é o funcionamento de uma rede neural recorrente, aqui eu vou explicar um pouco sobre algumas possíveis utilizações futuras que a rede neural recorrente poderá ser utilizada para a implementação. Visto que os resultados atuais ainda não são das melhores, ao utilizar uma rede neural recorrente para performar com o melhor desempenho possível, ela poderá ser muito útil em diversas áreas, né? Como por exemplo na área de bolsa de valores, que por se tratar de problema de série temporal, ele conseguirá analisar diversos fatores para prever a subida
ou a queda de uma determinada ação com precisão e até mesmo mostrar o momento certo para a compra dessa ação. Outra utilização que a rede neural recorrente se torna um candidato excelente na implementação é sobre o diagnóstico de doenças, que pode ser como, por exemplo, uma descoberta precoce da doença de Alzheimer. E é isso. Muito obrigado pela atenção.